Eu era uma viúva sem rumo, carregando meu filho no colo e o resto da minha vida em uma trouxa de pano, até encontrar uma casa velha no meio do nada. Achei que estava abandonada, mas lá dentro havia um fazendeiro que também tinha perdido tudo. Ele não fez perguntas, eu não tinha respostas. Só sei que, naquele lugar esquecido, entre silêncio, terra seca e histórias que doíam igual, algo começou a mudar. Antes de começar essa história, deixa eu te pedir uma coisa. Eu quero saber de onde você está me assistindo agora. Escreve aqui nos comentários o seu estado e sua cidade, porque eu sempre gosto de ver até onde essas histórias chegam. Eu não me lembro direito de como cheguei até aquela estrada. Lembro do sol. Lembro do peso de Caetano nos meus braços ficando cada vez mais diferente. Não o peso de um bebê que cresce, mas o peso de um bebê que queima. A febre tinha chegado na noite anterior, discreta como as coisas ruins costumam chegar. E pela manhã, ele já não queria mamar, não queria brincar, não fazia mais aquele barulhinho com a boca que eu tinha aprendido a imitar só para vê-lo rir. Caetano estava quieto. E quando um bebê fica quieto demais, a mãe começa a ouvir coisas que não existem, ou para de ouvir tudo o que existe. Eu caminhava havia horas, não sei quantas. O sol estava alto quando saí do último lugar onde tinha tentado pedir ajuda, uma venda pequeníssima na beira da estradinha de terra, onde um homem de boné me olhou dos pés à cabeça, demorou nos meus braços, no bebê, na minha mochila surrada, e disse que não tinha nada para me dar. Não disse com crueldade, disse com aquela indiferença que às vezes dói mais do que a crueldade, porque pelo menos a crueldade ainda te enxerga, a indiferença te apaga. Eu guardei aquele olhar no lugar onde guardo todas as coisas que não posso carregar, mas que carrego do mesmo jeito, e continuei andando. A mochila nas costas pesava mais do que deveria. Tinha dentro dela 2 fraldas, um pote de pomada que estava quase no fim, uma muda de roupa para Caetano, meia muda para mim, uma carteira com R$ 11,30, uma foto de Gilson que eu não consigo jogar fora, mas também não consigo olhar, e um caderninho de capa preta onde eu escrevia coisas quando ainda tinha coisas para escrever. Fazia semanas que o caderno estava fechado. Não é que eu tivesse parado de sentir. É que as palavras tinham ido embora antes das lágrimas, e as lágrimas tinham ido embora antes do choro, e o choro tinha ido embora antes do desespero, e o desespero, de tanto ser o único estado que eu conhecia, tinha deixado de ser desespero e virado só o jeito que o ar entrava e saía de mim. Eu existia. Isso era tudo o que eu fazia. Caetano gemeu baixinho contra o meu pescoço. Parei no meio da estrada. Encostei a testa no topo da cabeça dele, aquele lugar macio que os médicos chamam de moleira, que a minha avó chamava de a porta que Deus deixou aberta para poder ouvir melhor. A temperatura estava alta, não tão alta a ponto de me jogar num pânico total, mas alta o suficiente para que eu sentisse aquele aperto por baixo das costelas que todo mundo que já cuidou de alguém doente conhece. O aperto que não é medo de um jeito limpo. É medo misturado com culpa, misturado com a pergunta que você não quer formular porque sabe que não tem resposta. E se eu não der conta? Não der conta de quê, exatamente? A pergunta nunca especifica. É uma pergunta vaga e enorme, a pior espécie. Olhei para a frente. A estrada seguia entre 2 lados de vegetação baixa e seca. O tipo de paisagem que parece que nunca teve começo e não vai ter fim. O céu estava daquele azul sem piedade, sem uma nuvem que servisse de desculpa para a sombra. Olhei para trás, não havia nada. Olhei para o lado e foi aí que vi. No meio do mato, quase engolida por ele, havia uma trilha. Mal dava para chamar de trilha, era mais uma ausência de vegetação do que uma presença de caminho, como se a terra tivesse simplesmente desistido de criar raízes naquele traço estreito. Mas havia algo lá no fundo, além das árvores raquíticas e do capim alto. Uma forma, ângulos que a natureza não faz sozinha. Uma casa.
Não parei para pensar muito. Quando você está com um bebê febril nos braços e R$ 11 no bolso e o sol caindo sem dó, você aprende a abandonar o hábito de pensar demais antes de agir. O pensamento demais é luxo de quem tem alternativas. Eu entrei na trilha. Os arbustos arranharam meu braço. Precisei abaixar a cabeça 2 vezes para passar por baixo de galhos. Caetano voltou a gemir. Dessa vez, um gemido mais longo, mais cansado, que eu interpretei como reclamação, e rezei para que continuasse sendo só isso. A terra sob os meus pés estava irregular, cheia de buracos encobertos de folha seca que cediam sem aviso. Mas a casa foi ficando maior conforme eu me aproximava. E quando finalmente saí da última moita e fiquei parada diante dela, o que eu senti não foi esperança, foi algo menor e mais honesto do que esperança. Foi o simples reconhecimento de que aquilo era uma estrutura com paredes e telhado e que tinha chegado à noite e que Caetano precisava de sombra e de descanso e que eu também precisava, mesmo que eu não soubesse mais exatamente o que o meu descanso significava. A casa era velha, velha de um jeito que não é só tempo, é abandono. A tinta que deve ter existido havia muito tinha descascado até o ponto em que a madeira aparecia crua, esbranquiçada, com aquela aparência de osso que as coisas ganham quando ficam muito tempo expostas ao sol. Uma das janelas do lado esquerdo estava sem vidro, tapada por dentro com um pedaço de saco de aniagem. O telhado de telha colonial tinha uma ondulação no canto direito que me disse que pelo menos uma vigota devia ter cedido. A porta estava fechada, mas não havia cadeado. Havia, no entanto, uma luz, fraquíssima, o tipo de claridade que você mais adivinha do que enxerga. Um fio amarelado saindo pelas frestas da janela tapada, tênue, como a respiração de alguém que está dormindo fundo. Não estava abandonada. Parei. Senti o coração subir um degrau na velocidade, aquele ritmo que o corpo tem quando percebe que está numa situação que pode ir para qualquer direção. Caetano fez um barulhinho, mexeu a cabeça contra meu pescoço, e esse movimento pequeno, esse peso vivo nos meus braços, me empurrou para a frente antes que eu tivesse terminado de decidir. Subi os 2 degraus de madeira da soleira. Bati na porta 3 vezes com o lado do punho, porque eu não tinha mão livre. Não houve resposta imediata. Ouvi um movimento lá dentro, o som de algo sendo arrastado. Depois, silêncio. Depois passos, pesados, deliberados. O andar de alguém que não tem pressa porque aprendeu que a pressa raramente muda o que vai acontecer de qualquer jeito. A porta abriu. O homem que apareceu no vão era alto, largo de ombros, com uma barba por fazer que não era descuido, mas também não era escolha. Era o tipo de barba que cresce quando a pessoa esquece por um tempo que existe. Os olhos dele eram escuros e levaram um segundo para me encontrar, como se precisassem de um momento para se acostumar com a ideia de que havia uma pessoa do lado de fora. Ele olhou para mim, olhou para Caetano, voltou para mim. Não disse nada. Eu também não disse nada. Estava muito cansada para começar com explicações, e mesmo que não estivesse, não sabia bem por onde começaria. Sou viúva. Meu filho está com febre. Não tenho para onde ir. Estou aqui porque estava caminhando numa estrada que não leva a lugar nenhum, e vi sua casa e entrei porque não tinha outra coisa a fazer. Tudo isso era verdade, e nenhuma dessas verdades me parecia suficiente para o que eu estava pedindo ao bater naquela porta. Então fiquei em silêncio. Deixei que ele me visse. Deixei que ele visse Caetano, a bochecha vermelha, o corpinho molenga do jeito que os bebês ficam quando estão doentes, a testa suada encostada no meu pescoço. Ele recuou um passo e abriu a porta mais. Não disse entre, não disse pode vir. Só abriu a porta e recuou, que era uma linguagem que eu entendi completamente. Entrei. O cheiro de dentro era de madeira velha e de querosene e de uma comida que devia ter sido feita horas antes.
Havia uma lamparina numa mesa baixa no centro do único cômodo que eu conseguia enxergar. Era uma casa de poucos cômodos. Talvez 2, talvez 3, difícil dizer no escuro. Havia uma rede encostada numa parede, esticada, mas sem ninguém dentro. Havia um fogão a lenha de boca aberta com brasa ainda acesa, e o calor que vinha dele era o primeiro calor bom que eu sentia no corpo em dias. O homem foi até o fogão sem dizer nada. Pegou uma chaleira, colocou água. Sentei no banco mais próximo. Colei Caetano contra o peito. Fechei os olhos por 2 segundos. Só 2, porque eu tinha aprendido que fechar os olhos por mais do que isso era uma porta por onde as coisas entravam. Quando abri, a água já estava esquentando e o homem estava de costas para mim, mexendo em alguma coisa que eu não conseguia ver. Ele trouxe uma bacia com água morna. Trouxe um pano de prato limpo, dobrado. Pôs tudo no chão perto de mim, sem cerimônia, sem explicação, e voltou para o fogão. Eu entendi. Molhei o pano. Passei na testa de Caetano. Passei no pescoço, nos bracinhos. Caetano protestou num murmúrio, então parecia que ainda tinha energia suficiente para protestar. E esse murmúrio me fez sentir alguma coisa que não era exatamente alívio, mas estava na vizinhança do alívio. O homem me deu uma tigela de caldo de feijão morno com pedaços de batata doce. Não perguntou se eu queria. Só colocou na minha frente como quem cumpre uma obrigação que existe independentemente de ser pedida. Comi tudo. Não disse obrigada de imediato. Disse depois, quando a tigela já estava vazia e eu já tinha entendido que aquele homem não era o tipo de pessoa que precisava de obrigada logo. Era o tipo de pessoa para quem o obrigada podia esperar o momento certo. Ele assentiu com a cabeça. Um movimento mínimo. Depois foi para a rede, deitou e ficou de costas para mim como se eu não estivesse lá. Não com hostilidade, mas com aquela delicadeza estranha de quem te dá espaço fingindo não estar te dando. Caetano adormeceu no meu colo com a febre um pouco mais baixa. Eu fiquei sentada no banco por um tempo que não soube medir, olhando a lamparina, ouvindo a respiração do meu filho e a respiração do homem se misturarem no ar quieto daquela casa. Pensei, vou ficar até de manhã, só até de manhã. Não sabia ainda que de manhã, quando eu olhasse pela janela sem vidro e visse a terra escura e o céu cor de cobre e sentisse o cheiro de mato molhado de orvalho, alguma coisa em mim ia hesitar. E que hesitar daquela vez ia mudar tudo. De manhã, ele já estava acordado quando eu abri os olhos. Não sei que horas eram. A luz que entrava pela janela tapada era aquela luz de cedo que ainda não decidiu se vai ser dia de verdade. Mais branca do que amarela, mais fria do que quente, o tipo de luz que não ilumina, só revela. E o que ela revelava era um homem sentado do lado de fora da porta aberta, numa cadeira de madeira com um encosto torto, olhando para o nada com a consistência de quem faz aquilo todo dia e não espera que o nada responda. Eu fiquei parada por um momento, Caetano ainda dormindo no meu colo, e observei. Era o que eu sabia fazer melhor. Observar. Gilson vivia dizendo que eu enxergava demais. Neide, você olha para as pessoas como se fosse inventariar o que tem dentro delas. Eu nunca soube se era elogio ou reclamação, e nunca perguntei. E agora não tinha mais como perguntar, e essa era uma das pequenas torturas que a morte deixa. Todas as perguntas que viraram impossíveis, não por falta de resposta, mas por falta de quem responder. O homem do lado de fora tinha uns 50 anos, talvez menos, talvez mais. Era difícil dizer porque ele tinha o tipo de rosto que o sofrimento envelhece de um jeito que o tempo sozinho não envelhece. Havia uma qualidade nele que eu reconheci sem precisar de palavras, da mesma forma que se reconhece o cheiro de chuva antes que a chuva chegue.
Ele era alguém que já tinha tido muito e agora tinha pouco, e que tinha feito as pazes com o pouco de uma maneira que não era resignação, era sobrevivência. Havia uma diferença. Eu sabia distinguir as duas. Caetano mexeu no meu colo. Abriu os olhos. Aqueles olhos pretos iguais aos do pai que me atravessam toda vez que ele me olha, porque eu nunca sei se estou vendo meu filho ou vendo o fantasma de quem eu amei. Ficou me encarando por um segundo com aquela seriedade de bebê que parece julgamento, mas é só descoberta, e então abriu a boca e emitiu um barulho longo e satisfeito que eu só consigo descrever como o som de alguém que dormiu bem e está anunciando isso para o mundo. A febre tinha baixado durante a noite. Passei a mão na testa dele, morna, aceitável. A qualidade do calor tinha mudado. Não era mais aquele calor seco e alarmante. Era o calor úmido de quem está transpirando o que precisa transpirar. Eu fechei os olhos por um segundo e senti o peso de um alívio tão grande que doeu, porque os alívios grandes sempre doem um pouco. Sempre vem com aquele aviso embutido de que você estava com medo de verdade e que o medo era justificado. Levantei devagar para não acordar o silêncio da casa. Cheguei até a porta. O homem me ouviu chegar, ou talvez não me tivesse ouvido e simplesmente soubesse, da forma que certas pessoas sabem, sem precisar de sinal. E virou a cabeça na minha direção. De perto, à luz da manhã, eu vi o que o escuro da noite anterior tinha me deixado adivinhar só pela metade. O rosto dele tinha marcas, não cicatrizes de ferida, cicatrizes de vida. As linhas ao redor dos olhos não eram de risos, eram de sol e de vento, e de anos olhando para o horizonte, esperando chuva que às vezes vinha e às vezes não vinha. As mãos que seguravam uma caneca de alumínio eram mãos de trabalho, largas, com os nós dos dedos proeminentes, com aquele calejamento que não some nem quando o trabalho para, porque o corpo guarda o que foi. Ele me olhou para Caetano. Melhorou, eu disse. Não era pergunta, mas tinha uma inflexão de gratidão que eu queria que ele entendesse. Ele assentiu. Tomou um gole do que estava na caneca. Tem café, ele disse. Primeira coisa que ouvi a voz dele dizer com clareza. Era uma voz baixa, sem ornamento, do tipo que não aprende floreio porque nunca precisou. Obrigada, eu disse. Fui buscar o café. Havia uma panela em cima do fogão já apagado, o café ainda morno. Servi numa caneca que estava virada do lado da pia. Uma pia de cimento com uma torneira de metal que pingava num ritmo regular, o som mais constante daquela casa. Bebi em pé, olhando o interior com a luz do dia. A casa era menor do que eu tinha imaginado à noite, ou talvez parecesse menor, porque agora eu conseguia ver seus limites com clareza. Um cômodo principal com o fogão, a mesa, 2 bancos, a rede. Um segundo cômodo nos fundos, que eu supus ser um quarto, a porta entornada o suficiente para que eu visse o canto de uma cama de madeira com um cobertor dobrado sobre ela. Uma porta lateral que dava para fora dos fundos, para o que eu ainda não sabia. As paredes tinham marcas de antiguidade, manchas de umidade no canto superior. Mas havia coisas que me disseram que aquela casa não era completamente abandonada antes de ele chegar. Um prego na parede com um chapéu de palha. Uma estante baixa com 3 livros e um rádio de pilha. Um calendário velho, com uma paisagem de praia que tinha virado enfeite porque já não servia mais para marcar dias. Quando voltei para a porta, ele continuava na mesma posição. Mas havia algo diferente no ângulo do corpo, um leve giro na direção de Caetano, e eu percebi que meu filho estava fitando o homem com aquela atenção total e sem vergonha que os bebês têm porque ainda não aprenderam que encarar é falta de educação. E o homem, que não tinha falado mais do que 10 palavras desde que eu cheguei, estava olhando de volta para Caetano com uma expressão que eu não soube nomear de imediato. Não era ternura exatamente.
Não era tristeza exatamente. Era as duas coisas ao mesmo tempo, pressionando uma contra a outra, criando aquela tensão silenciosa que aparece no rosto das pessoas quando elas olham para algo que as lembra de outra coisa, de uma perda, de uma época, de um rosto que não existe mais. Eu não perguntei. Aprendi que certas perguntas não cabem ser feitas de manhã cedo, entre estranhos, com o café ainda quente na mão. Fiquei o dia inteiro. Não foi uma decisão consciente. Foi uma série de não decisões. Não saí de manhã porque Caetano ainda estava fraco. Não saí ao meio-dia porque o sol estava brutal demais para carregar um bebê. Não saí de tarde porque a tarde foi passando sem que eu olhasse para ela. E quando olhei, já estava escurecendo de novo. O homem não perguntou quando eu ia embora. Eu não disse. Ele passou o dia fazendo coisas em volta da casa. Coisas de manutenção, de sobrevivência. Buscou água num poço que havia nos fundos, cortou lenha suficiente para a noite, reparou com um arame torto a grade de uma janela que estava prestes a cair. Trabalhou sem pressa e sem pausa, aquele ritmo contínuo e econômico de quem sabe que tem muito a fazer e que, se apressar, não vai encurtar o muito. Eu fiquei dentro com Caetano na maior parte do tempo. Dei banho nele com água morna que aqueci no fogão. Troquei a fralda, a penúltima que eu tinha. Amamentei. Cantei baixinho uma música que minha avó cantava. Uma dessas músicas que não tem nome porque nunca foram de mais ninguém além da família, que existem só enquanto alguém se lembra de cantá-las. No meio da tarde, quando Caetano dormia esticado no banco com um pano dobrado fazendo de travesseiro, eu fui até a porta dos fundos. Abri. Havia um quintal. Grande, maior do que a casa dava a entender. Daqueles quintais de interior que crescem sem planejamento, acumulando terra e mato e as marcas do que já foi. Havia os restos de uma horta. Canteiros de madeira podre com a terra ressecada, suporte de bambu caído, um regador enferrujado tombado de lado. Havia uma goiabeira velha com frutos pequenos e verdes ainda. Havia, nos cantos, aquele capim alto e denso que a terra produz quando ninguém pede, mas também ninguém impede. Era um quintal que já tinha sido cuidado, que tinha sido, em algum momento, a parte viva de uma casa viva, e que tinha parado, de uma hora para outra, de ser qualquer coisa além de espaço ocupado pelo esquecimento. Ouvi passos atrás de mim. O homem estava encostado no batente da porta, me observando observar o quintal. Tinha jiló, ele disse. Tinha tomate, quiabo. Fez uma pausa. Tinha muita coisa. Havia um peso naquela última frase que não era sobre horta. Eu entendi e não disse que entendi, porque entender às vezes é melhor quando fica calado. Quanto tempo está assim? Perguntei. Ele olhou para o quintal por um tempo. 2 anos, disse. 2 anos e uns meses. Não perguntei o que aconteceu 2 anos atrás. A resposta estava no jeito que ele olhava para aquela terra seca e não perguntava mais nada a ela. Estava nas mãos que seguravam o batente com mais firmeza do que era necessário. Estava no calendário de praia na parede e nos 3 livros na estante e em tudo que fazia daquela casa um lugar onde alguém estava passando em vez de um lugar onde alguém estava vivendo. Eu me chamo Neide, eu disse, porque pareceu a hora certa. Ele levou um momento, como se o nome dele precisasse ser localizado antes de ser entregue. Raimundo, ele disse. Estendeu a mão. Eu apertei. A mão dele era exatamente o que eu tinha imaginado de perto. Grande, calosa, firme, com uma firmeza que não era demonstração, era só o jeito que aquela mão era. Raimundo, eu repeti. Obrigada pelo café, pela bacia, pelo caldo. Ele balançou a cabeça como se eu estivesse agradecendo por coisa mínima, por água, por ar, por algo que qualquer um faria e que, portanto, não merecia agradecimento. Mas eu tinha aprendido que nem sempre qualquer um faz. Naquela segunda noite, antes de dormir,
Olhei pela fresta da janela para o quintal iluminado pela lua e fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Fiquei imaginando. Imaginei a goiabeira carregada. Imaginei os canteiros com terra nova, escura e úmida, com plantas subindo em fileiras retas. Imaginei o cheiro de tomate no calor da tarde. Imaginei Caetano maior, sentado na beira de um canteiro, enfiando a mão na terra com aquela curiosidade suja e satisfeita das crianças. Eram imagens rápidas, frágeis, o tipo de coisa que a gente não se permite imaginar por muito tempo, com medo de se apegar ao que não vai acontecer. Mas naquela noite eu me permiti um pouco mais do que o costume. E quando dormi mais fundo do que havia dormido em meses, sem sonhar com Gilson, sem acordar com o coração acelerado, procurando um perigo que não estava lá. Só dormi. E isso, naquele ponto da minha vida, era mais do que eu sabia que precisava. Na terceira manhã, acordei antes dele. Fiquei um tempo parada ouvindo a casa. O pingo da torneira, o vento passando pela fresta da janela, sem vidro, com aquele assobio baixo e constante que nas primeiras noites me incomodava e que agora já começava a soar como parte do silêncio, não como interrupção dele. Caetano dormia com a boca levemente aberta, os bracinhos jogados para o lado do jeito despreocupado que só os bebês e os muito cansados conseguem dormir, sem nenhuma tensão guardada no corpo. A febre não tinha voltado. Fiquei olhando para ele por um tempo que não soube medir. Tinha um hábito disso, de olhar para Caetano nos momentos em que não sabia mais bem para onde olhar, como se ele fosse uma bússola que não aponta o norte geográfico, mas aponta algum outro norte, um norte mais interno e difícil de nomear. O norte de por que continuar, o norte de por que levantar quando o corpo pede para ficar. Levantei, fui até o fogão, coloquei lenha. Aprendi onde Raimundo guardava, do lado de fora da porta dos fundos, num abrigo de madeira baixo que cheirava a seiva e a umidade. Acendi com um fósforo do risqueiro que estava em cima do fogão. Um risqueiro de metal amassado com uma etiqueta de posto de gasolina que já não dava para ler. A lenha pegou no segundo fósforo. Coloquei água para o café. Quando Raimundo saiu do quarto, o café já estava pronto. Ele parou no meio do cômodo, olhou para a panela, olhou para mim. Não disse nada, mas havia no rosto dele uma expressão que eu aprendi a reconhecer naqueles dias. Aquela expressão de quem está se acostumando a uma coisa que não esperava ter que se acostumar. Não era desconforto, era surpresa contida. O tipo de surpresa que as pessoas guardam quando não querem demonstrar que estavam tão acostumadas com a ausência que a presença as pega desprevenidas. Sentamos. Tomamos o café. Caetano acordou reclamando e eu o peguei no colo e ele ficou satisfeito só de estar no colo, que é uma qualidade que eu gostaria que os adultos ainda tivessem. Essa capacidade de resolver o próprio desconforto com a simples proximidade de alguém. Raimundo olhou para o quintal pela porta aberta, enquanto bebia. Eu também olhei. À luz da manhã, o quintal tinha uma qualidade diferente da que tinha sob a lua. De dia, o abandono era mais concreto, menos melancólico e mais prático, a terra ressecada com aquelas rachaduras finas que a seca produz. O mato alto crescendo sem pedir licença sobre os canteiros podres, a goiabeira com os galhos entrecruzados de um jeito que indicava que ninguém tinha podado em muito tempo. Era um quintal que pedia trabalho, que estava pedindo havia tempo e havia parado de pedir, resignado, esperando por alguém que não chegava. "Posso limpar um canteiro?" eu disse. Raimundo virou a cabeça na minha direção. "Não precisa", ele disse. "Eu sei que não precisa." Pausa. "Eu quero." Ele ficou me olhando por um momento com aqueles olhos escuros que tinham o hábito de demorar nas coisas antes de responder a elas, como se cada coisa que ele via precisasse ser verificada antes de ser aceita como real.
Tem enxada nos fundos, ele disse por fim, perto da lenha. Comecei pelo canteiro mais perto da goiabeira. Era o menor, o mais contido, o que parecia mais possível de ser resgatado com o que eu tinha, que era tempo, disposição e os braços, nenhuma das três coisas sendo pouca quando juntadas da maneira certa. Caetano ficou deitado num pano dobrado à sombra da goiabeira, numa daquelas sombras redondas e generosas que só as árvores velhas sabem fazer. Ele ficava me observando trabalhar com aquela atenção de bebê que não entende o que vê, mas está gravando tudo de qualquer jeito. A terra estava dura, mais dura do que eu esperava. A enxada entrava e encontrava resistência, aquele tipo de solo que o sol transformou quase em pedra na superfície, mas que guarda alguma umidade mais fundo, numa camada que você só alcança quando insiste. Insisti. O suor começou cedo, primeiro nas costas, depois na testa, depois em toda a parte. Aquele suor honesto do trabalho que você não sente como desconforto enquanto está no meio dele, só depois, quando para. Não parei por um bom tempo. Havia algo no trabalho físico que eu tinha esquecido. Algo que os meses de luto e de errância tinham me tirado sem que eu percebesse. A sensação de que o esforço do corpo produz algo visível, algo que existe no mundo fora de você e que continua existindo depois que você termina. A terra revirada era diferente da terra dura. Era mensurável. Era resultado. Eu precisava de resultado. Raimundo apareceu na porta dos fundos em algum momento do meio da manhã. Ficou observando por um instante. Depois foi até o abrigo da lenha e voltou com uma segunda enxada. Sem dizer nada, foi para o canteiro do lado, o maior, o mais tomado pelo mato, e começou a trabalhar. Trabalhamos em silêncio por um longo tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que se forma naturalmente quando duas pessoas estão ocupadas com a mesma direção. Não necessariamente com a mesma coisa, não necessariamente pelos mesmos motivos, mas com a mesma direção. O silêncio do trabalho compartilhado tem uma textura diferente do silêncio do constrangimento, e eu sabia distinguir os dois. Caetano adormeceu debaixo da goiabeira, com o barulho ritmado das enxadas, como se fosse canção de ninar. Foi no meio da tarde que Raimundo parou. Parou de uma forma que me chamou a atenção, não o parar de cansaço, que tem uma gradualidade, uma desaceleração progressiva. Parou de uma vez, cravou a enxada na terra e ficou parado olhando para um ponto específico no canteiro que estava limpando. Eu parei também. Fui até ele. No buraco que a enxada tinha aberto, havia algo que não era terra. Era um pedaço de tecido velho, endurecido pela umidade e pelo tempo, de uma cor que devia ter sido azul ou verde, mas que a terra tinha transformado num marrom sem distinção. Raimundo ficou olhando para aquele pedaço de tecido sem se mover, a mão ainda no cabo da enxada, o rosto com aquela expressão fechada que eu já tinha aprendido a reconhecer como o sinal de que havia algo acontecendo por baixo que não ia subir à superfície facilmente. Abaixei. Puxei o tecido com cuidado. Era uma camisinha de criança, pequena, do tipo que se veste num bebê de 1 ou 2 anos. Com um bordado apagado no peito que eu não consegui identificar, uma florzinha talvez, ou uma estrela, era difícil dizer com o tecido tão desbotado. Olhei para Raimundo. Ele tinha virado o rosto para o outro lado. Olhava para a cerca de arame no fundo do quintal com aquela concentração de quem está usando os olhos para não usar outra coisa. Posei a camisinha com cuidado na borda do canteiro. Não disse nada. Voltei para a minha enxada e retomei o trabalho como se não tivesse encontrado nada. Mas alguma coisa tinha mudado no ar do quintal naquele momento. Alguma coisa tinha sido mexida que não era só terra. Mais tarde, quando o sol já estava baixo e Caetano já estava acordado e eu estava amamentando sentada no degrau da porta dos fundos,
Raimundo sentou no chão do quintal, encostando as costas na parede da casa, e ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse, sem me olhar, para o espaço à frente dele. Ela se chamava Mariana. Eu não perguntei quem. Sabia quem. Tinha 2 anos e 3 meses quando foi embora. Pausa longa. Febre também, igual ao seu. Outra pausa. Só que a dela não baixou. Caetano largou o peito e me olhou com aqueles olhos sérios de sempre, como se tivesse ouvido e entendido, como se quisesse dizer alguma coisa sobre isso, mas não tivesse palavras ainda. Encostei a testa na testa dele por um segundo. Sinto muito, eu disse para Raimundo. E era verdade, não o tipo de sentir muito que se diz por protocolo, mas o tipo que sobe do mesmo lugar onde você guarda as suas próprias perdas, que ressoa porque você conhece a frequência daquele som específico. Ele assentiu. Pegou um pedacinho de pau do chão e ficou mexendo com ele na terra distraído, o tipo de gesto que as mãos fazem quando a mente está em outro lugar. A mãe dela foi embora logo depois. Ele disse, não de morte. Foi embora de outro jeito. Parou. Às vezes é mais difícil do que de morte. Eu pensei em Gilson. Pensei que eu não sabia responder aquilo com certeza. Se era mais difícil ou menos difícil. Se havia hierarquia no tipo de perda ou se toda perda era simplesmente perda, ocupando o espaço exato de quem foi e não deixando instrução de como preencher. A casa era de vocês? Perguntei. Não. Ele jogou o pedacinho de pau fora. A casa era de um velho que morreu, primo distante da minha mãe. Eu vim para cá depois que perdi a minha. Olhou para as paredes. Não vim por ela. Vim porque era o único lugar que restava. Entendi aquilo completamente, com o corpo inteiro, não só com a cabeça. Eu vim porque estava na estrada e vi uma luz, eu disse. Ele me olhou pela primeira vez naquela conversa. Eu sei, ele disse. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio diferente de todos os outros silêncios que tínhamos dividido até então, mais cheio, mais carregado, do tipo que acontece depois que as palavras verdadeiras são ditas e ainda estão ecoando no ar. Caetano bocejou. Um bocejo enorme, desproporcional para um rosto tão pequeno, e o absurdo delicioso daquele bocejo fez alguma coisa aliviar, não desaparecer, não resolver, mas aliviar. Como quando uma pressão grande encontra uma saída pequena e passa por ela de qualquer jeito. Raimundo fez um som, baixo, breve, que era quase um riso. Não era um riso de verdade, mas estava na mesma família, era parente próximo. Foi a primeira vez que eu ouvi aquele som vindo dele. Naquela noite, depois que Caetano dormiu, eu fui até a estante com os 3 livros e peguei o caderninho de capa preta que estava na minha mochila. Sentei à mesa com a lamparina. Abri numa página em branco. Fiquei olhando para ela por um tempo. Depois, peguei o lápis que estava no fundo da mochila, a ponta gasta, mas ainda capaz, e escrevi uma coisa só, uma frase, pequena. A terra estava dura, mas cedeu. Fechei o caderno, apaguei a lamparina e deitei no banco com Caetano pensando que aquela frase não era só sobre o quintal, e que eu sabia disso, e que tudo bem saber disso e não escrever mais naquela noite. Às vezes uma frase é suficiente. Às vezes uma frase é tudo. O homem chegou numa manhã de quinta-feira. Eu sei que era quinta-feira porque Raimundo tinha um hábito pequeno que eu tinha aprendido a observar. Toda quinta, ele ligava o rádio de pilha depois do café e ficava escutando um programa de notícias que vinha de uma rádio de cidade que eu nunca identifiquei pelo nome, só pela voz do locutor. Um homem que falava com aquela dicção exagerada de quem aprendeu a falar no rádio, numa época em que rádio era coisa séria. Raimundo não comentava as notícias, só ouvia. E quando o programa terminava, desligava o rádio e guardava de volta na estante como se fosse um livro. Era quinta.
O programa ainda estava tocando quando o carro apareceu. Eu estava no quintal. Tínhamos limpado 4 canteiros nos últimos dias. Raimundo e eu, naquele ritmo que tinha se estabelecido naturalmente, sem combinação, sem divisão formal de tarefas, só 2 pares de braços trabalhando na mesma direção. Havíamos encontrado sementes num pote de vidro dentro de um armário velho no quarto. Feijão, abóbora, coentro ressecado que talvez ainda prestasse. Raimundo tinha olhado para as sementes por um longo tempo antes de dizer que ia tentar. Eu tinha dito que ia tentar junto. O 5º canteiro estava sendo aberto quando ouvi o motor. Era um som diferente dos sons daquele lugar. Tudo ali tinha sons orgânicos. Vento, pássaro, madeira, água pingando, enxada na terra. Motor de carro era uma linguagem estrangeira, e o corpo reconhece a linguagem estrangeira antes que a mente processe. Parei de trabalhar. Raimundo também parou. Nos olhamos por um segundo. Não com alarme, mas com aquela atenção aguçada de quem vive em lugar isolado e sabe que visita sem aviso raramente é visita simples. O carro era branco, um utilitário com a lataria empoeirada da estrada de terra, e parou do lado de fora da casa, com uma segurança que me disse antes de qualquer outra coisa que o homem que estava dentro dele não estava chegando como quem pede, estava chegando como quem tem. Há uma diferença no jeito que as pessoas chegam a um lugar, dependendo de como elas se relacionam com ele. Os que chegam pedindo, chegam devagar, param longe, esperam. Os que chegam como donos, entram direto. Aquele carro entrou direto. O homem que desceu tinha uns 60 anos, corpo ainda firme, com aquela firmeza de quem trabalhou a vida toda, mas que agora trabalha mandando em vez de fazendo. Usava camisa social de manga comprida dobrada até o cotovelo, calça de tecido, bota de couro que tinha sido boa e que ainda era boa, só mais gasta. O chapéu de palha na cabeça era o único elemento que o aproximava da terra. Todo o resto dele comunicava distância. Ele olhou para a casa, olhou para o quintal, olhou para mim, olhou para Raimundo, voltou para a casa com aquele jeito de quem está fazendo inventário de algo que é seu. Raimundo Cândido, ele disse, não como pergunta, como confirmação de uma informação que já tinha. Seu Valdemar, Raimundo disse. A voz estava plana, sem hostilidade, mas sem abertura. A voz de quem sabia que aquele momento ia chegar e que passou o tempo desde então, decidindo como ia recebê-lo. Eu fiquei parada, com a enxada na mão. Caetano estava no pano à sombra da goiabeira, acordado, mordiscando os próprios dedos, com aquela seriedade de quem tem trabalho importante a fazer. Valdemar andou até a porta da casa. Passou a mão na madeira da parede com um toque que não era carinhoso nem hostil. Era o toque de avaliação, de medição, de quem calcula valor. Está caindo aos pedaços, ele disse. Estava pior quando cheguei, Raimundo disse. Imagino. Valdemar desceu os 2 degraus da soleira e andou até o quintal. Olhou para os canteiros limpos com aquela mesma expressão de inventário. Você plantou, estou plantando, sem pedir licença. O senhor não estava aqui para pedir. Valdemar virou para Raimundo com um olhar que não era raiva, mas que era primo próximo da raiva. Aquela frieza específica dos homens que aprenderam que a raiva demonstrada é fraqueza e que, portanto, guardam a raiva dentro de uma armadura de controle que é, às vezes, mais intimidadora do que a raiva aberta. Eu sei que sua mãe era prima do Tertuliano, ele disse. Sei que o Tertuliano deixou você ficar aqui quando a sua vida despedaçou. Pausa calculada. Mas o Tertuliano morreu. E o que o Tertuliano deixou passou para os herdeiros. E os herdeiros sou eu. Eu sei, Raimundo disse. Então sabe também que você está aqui sem documento nenhum, sem contrato, sem acordo. Está aqui porque ninguém tinha chegado para cobrar ainda. Eu sei disso também.
Valdemar olhou então para mim. Um olhar longo, daqueles que pretendem intimidar pela duração. E ela disse com um gesto de cabeça na minha direção, que me reduziu a pronome com uma eficiência que eu tive que reconhecer, mesmo não gostando. Ela é Neide, Raimundo disse, com uma firmeza na voz que eu não esperava, que me surpreendeu e que fez alguma coisa se mover dentro do peito. Está aqui comigo. Valdemar olhou para Caetano debaixo da goiabeira. Olhou para mim de novo. Estava fazendo cálculos que eu entendia sem precisar ser contada. A viúva, o bebê, o homem sozinho, a casa sem documento. Estava montando uma história com os elementos disponíveis. E a história que ele estava montando não me era favorável de nenhuma forma. Eu preciso que vocês saiam, ele disse. Direto, sem crueldade performática, mas também sem nenhum revestimento de delicadeza. Tenho interesse no terreno. Tem gente que quer arrendar para pasto. É negócio melhor do que deixar a terra parada. O senhor vai derrubar a casa, Raimundo disse. Não era pergunta. O que está aqui é meu para fazer o que eu quiser. Silêncio. Um silêncio pesado, do tipo que tem peso físico, que ocupa o espaço entre as pessoas como objeto sólido. Eu olhei para Raimundo. Vi o queixo dele firmar de um jeito específico. Aquele enrijecer de mandíbula que os homens fazem quando estão engolindo alguma coisa que não querem engolir. Vi as mãos dele apertarem o cabo da enxada. Vi nos olhos uma expressão que eu estava aprendendo a ler, que dizia que por baixo daquele cansaço todo havia algo que não tinha sido completamente consumido pela perda. Havia resistência. Pequena, mas havia. Quanto tempo o senhor nos dá? Eu disse. Valdemar olhou para mim como se tivesse esquecido que eu tinha voz. Não é conversa sua, ele disse. Oh, com todo o respeito, eu disse, e a minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mais firme do que eu sabia que tinha. Meu filho está debaixo daquela goiabeira. Então é sim conversa minha. Algo passou pelo rosto de Valdemar. Não sei o que era exatamente. Não era admiração, não era simpatia. Era talvez o reconhecimento, involuntário, de que havia mais resistência naquele quintal do que ele tinha calculado ao entrar. 15 dias, ele disse. 15 dias e eu volto com papel. Virou as costas. Foi para o carro com o mesmo passo de quem chegou. O motor pegou. O carro sumiu pela trilha e depois o som do motor foi sendo engolido pela distância e pelo mato até desaparecer completamente, e o silêncio que ficou era o silêncio de antes. O vento, o pingo da torneira lá dentro, os pássaros, mas soando diferente, soando provisório. Raimundo ficou parado por um longo tempo depois que o carro foi embora. Eu fui buscar Caetano. Voltei para perto dele. Ficamos os dois olhando para o quintal, os 4 canteiros limpos, o quinto pela metade, as sementes que tínhamos plantado 3 dias antes e que ainda não tinham decidido se iam brotar. Você vai embora? Ele disse, sem me olhar. Demorei para responder. Não porque não soubesse a resposta. Demorei porque a resposta me surpreendeu ao ser formada, como se eu a estivesse descobrindo no mesmo momento em que era perguntada. Não sei, eu disse, que era a resposta honesta. Que era diferente de sim. Ele assentiu. Eu não tenho para onde ir, ele disse. E havia numa frase tão simples uma confissão que devia ter custado, porque Raimundo era o tipo de homem para quem confessar limitação era trabalho árduo, era ir contra a corrente de si mesmo. Eu também não, eu disse. Ficamos em silêncio por um momento. Mas 15 dias é tempo, eu disse então. Ele me olhou. Tempo para quê? Eu olhei para os canteiros, para as sementes na terra, para a goiabeira velha com os galhos entrecruzados, para a casa com a janela tapada de saco e o telhado com a vigota torta e as paredes de madeira que ainda estavam de pé depois de tudo que tinham passado.
para Caetano no meu colo, que me olhava com aqueles olhos sérios do pai que eu amava. Tempo para pensar, eu disse. Tempo para descobrir se tem jeito. Pausa. Tempo para ver se as sementes brotam. Raimundo olhou para a terra por um momento. Depois olhou para mim com aquela demora que era o jeito dele de verificar se o que via era real. Pode não brotar, ele disse. Pode, eu concordei. Mas a gente plantou do mesmo jeito. E havia nessa frase uma verdade que era maior do que horta, que os dois sabíamos e que nenhum dos dois disse em voz alta, porque algumas verdades ficam melhor quando são sentidas do que quando são faladas. Naquela noite, não dormi cedo. Fiquei sentada à mesa com o caderninho aberto. A lamparina jogava sombras que se mexiam com a brisa que entrava pela fresta. Caetano dormia. Raimundo dormia. Escrevi mais do que uma frase dessa vez. Escrevi sobre o quintal, sobre a camisinha que encontramos na terra, sobre a voz de Raimundo dizendo o nome de Mariana pela primeira vez, sobre o carro branco chegando com aquela segurança de quem tem, sobre os 15 dias que eram um prazo e eram também, se eu quisesse que fossem, uma possibilidade. Escrevi até a lamparina começar a vacilar. Então fechei o caderno, fui até a janela sem vidro e fiquei olhando para o quintal escuro por um tempo. A lua estava grande, iluminava os canteiros com aquela luz que não é dia, mas é mais do que a ausência de dia. É uma terceira coisa, um estado intermediário, onde as coisas existem, mas de um jeito diferente do que existem à luz do sol. Pensei em Valdemar, nos 15 dias, no papel que ele disse que ia trazer. Pensei em Raimundo dizendo, ela é Neide, está aqui comigo. E na firmeza daquelas palavras que ele não precisava ter dito daquele jeito, mas disse. Pensei em Gilson, não com a dor aguda que era a regra nos primeiros meses, aquela dor que vinha como corte, com uma dor mais surda, mais estabelecida, mais do tipo de uma ferida que está cicatrizando, que dói diferente, que dói de um jeito que já contém dentro de si o começo da cura. Não sei se é traição seguir em frente. Não sei se existe resposta para essa pergunta que não seja pessoal, íntima, intransferível. O que eu sabia era que Caetano ia acordar de manhã com fome e que eu ia estar lá, e que a terra do quintal tinha sementes dentro dela, e que 15 dias era tempo. Era tempo suficiente para alguma coisa. Ainda não sabia para quê, mas ia descobrir. Os primeiros brotos apareceram no 6º dia. Eram pequenos, tão pequenos que eu quase passei por cima deles na primeira vez que olhei, 2 filetes verdes saindo da terra com aquela timidez específica das coisas que estão chegando ao mundo pela primeira vez e ainda não sabem se o mundo vai recebê-las bem. Fiquei agachada na beira do canteiro por um tempo que provavelmente pareceu exagerado para qualquer pessoa que estivesse me observando de fora, olhando para aqueles 2 brotos como se eles fossem a coisa mais importante que eu tinha visto em muito tempo. Eram, de certa forma. Raimundo veio quando eu chamei, ficou do meu lado, agachou também, olhou. Não disse nada por um momento. Depois disse, "O feijão." O feijão, eu confirmei. E havia nessa troca mínima, nessa repetição de 2 palavras, que não eram elogio nem celebração, mas eram reconhecimento, uma satisfação que eu não sabia mais que era capaz de sentir. A satisfação de ter apostado em algo incerto e de ver a aposta respondida, não com vitória, não com resolução, mas com um sinal. Um sinal de que a terra ainda guardava capacidade, de que as sementes velhas ainda tinham dentro delas a memória de brotar. Nos dias que se seguiram, os brotos foram chegando um a um, com aquela paciência que só a natureza tem, que é a paciência de quem não tem pressa, porque não conhece outra velocidade. O feijão primeiro, depois a abóbora, que saiu mais grossa, mais decidida, com aquelas folhas grandes e ásperas que parecem pedir mais espaço do que as outras plantas logo de início.
O coentro demorou mais, e quando veio, veio em quantidade, um tapete fino e perfumado, que me fez parar no meio do quintal numa manhã só, para respirar aquele cheiro, que é um dos cheiros mais honestos que eu conheço. Cheiro de comida que vai existir, de cuidado que deu resultado. Enquanto o quintal ia ficando mais vivo, a casa também foi mudando, não de um jeito planejado, de um jeito orgânico, que é o jeito que as coisas mudam quando ninguém decide mudar, mas todo mundo vai fazendo o que parece natural de fazer. Raimundo passou 2 dias consertando o telhado. Subiu com uma paciência metódica, verificou cada telha, realocou as que tinham saído do lugar, substituiu a vigota torta por uma que achou num canto do quintal. Uma madeira velha, mais sólida, que ele avaliou com as mãos antes de usar, aquele jeito de quem conhece madeira pelo tato. Eu cuidei da janela sem vidro. Não havia vidro disponível, mas havia tábuas finas no abrigo da lenha, e com 3 tábuas e os pregos que encontrei numa lata enferrujada, fechei o vão de um jeito que não era bonito, mas era funcional, que é muitas vezes o suficiente. Limpei o interior da casa com uma vassoura que encontrei atrás do fogão, tão gasta que as cerdas tinham a metade do comprimento original. Lavei o piso de cimento com água e um pedaço de pano velho de joelhos, o jeito que minha avó me ensinou que chão se lava, dizendo que qualquer outro jeito é só passar a sujeira de um lugar para outro. Esfreguei a pia até o cimento voltar a ter uma cor que não fosse marrom. Lavei os cobertores, pendurei na cerca de arame do fundo e deixei o sol fazer o trabalho que o sol sabe fazer melhor do que qualquer sabão. Caetano passou esses dias no centro de tudo, observando. Ele tinha uma fase nova. Ficava sentado com aquela postura de quem está começando a descobrir que pode sentar sem cair, os braços abertos para os lados como balancins, o olhar indo de um lado para o outro com aquela atenção ávida de quem está catalogando o mundo. Às vezes eu o colocava no quintal com um punhado de terra limpa na frente e ele ficava minutos inteiros examinando aquela terra com os dedos, apertando, abrindo a mão, apertando de novo, com a seriedade de um estudioso diante de material novo. Raimundo parava às vezes no meio do que estava fazendo e ficava olhando para Caetano, com aquela expressão que eu aprendi a reconhecer e que ainda não tinha palavras completas para descrever, aquela mistura de ternura e dor que é o que fica quando você amou alguém que foi e encontra em outro lugar um eco daquele amor. Não o mesmo amor, um eco que ressoa na mesma câmara onde o original ressoou. Eu não disse nada sobre isso, ele também não. Algumas coisas precisam de silêncio para continuar existindo. Foi no 9º dia que ele me contou sobre a fazenda. Estávamos sentados nos degraus da porta dos fundos depois do jantar. Arroz e feijão que ele tinha numa lata, que estava acabando, que os 2 sabíamos que estava acabando e que nenhum dos 2 tinha mencionado ainda, porque mencionar era tornar concreto o que era mais fácil deixar suspenso. A noite tinha aquela qualidade densa e estrelada do interior, sem luz artificial suficiente para competir com o céu. E o céu, consequentemente, aparecia com uma abundância que as cidades escondem. Estrelas em quantidade que parece exagero. Via Láctea visível como risco de giz num quadro negro enorme. Caetano dormia dentro. Raimundo estava com um copo de água nas mãos, olhando para o quintal escuro, e eu estava olhando para o céu. E o silêncio era confortável. Era do tipo que não precisa ser preenchido. Então ele começou a falar. Não começou com deixa eu te contar, nem com você sabe que. Começou do meio, como quem estava continuando uma conversa interna que já vinha de antes. Tinha 400 hectares, ele disse, gado de corte, uns 350 animais na melhor época. Pausa. Era meu pai que tinha começado. Eu assumi quando ele adoeceu, tinha 22 anos, não sabia metade do que precisava saber, mas aprendi porque não havia outra opção. Fiquei quieta. Aprendi que Raimundo falava como quem desfaz um nó.
devagar, com cuidado, sem puxar forte demais para não romper. Cresceu, ele continuou. A fazenda cresceu. Comprei terra do vizinho quando ele quis vender. Comprei mais gado. Tinha 8 funcionários. Uma pausa mais longa. Tinha uma casa boa. Não grande, mas boa, sólida, daquelas casas que você olha e pensa que vão ficar de pé depois de você. O vento mexeu nas folhas da goiabeira. Carla chegou quando eu tinha 38. Ela era de cidade. Nunca tinha pisado em fazenda antes de me conhecer. Um som saiu dele que era quase riso, quase memória afetiva, quase dor. As 3 coisas ao mesmo tempo. Aprendeu. Aprendeu de um jeito que me surpreendeu, porque cidade às vezes endurece as pessoas de um jeito que impede de aprender. Ela não era assim. Ela se jogou. Eu pensei em Gilson me ensinando a trocar pneu numa tarde de sábado, paciente com a minha impaciência, rindo quando eu apertei o parafuso errado. Pensei em como as pessoas que amamos nos ensinam coisas que a gente não sabia que precisava saber. Mariana nasceu 4 anos depois. A voz mudou de textura. Ficou mais baixa, mais cuidadosa, como se as palavras fossem objetos frágeis. Foi o ano mais bom da minha vida. Eu não sabia que podia existir um ano daquele jeito, cheio daquele jeito. Parecia que tudo que tinha construído finalmente tinha para quem ser. Fez uma pausa longa. Ela ficou doente numa semana de muito calor. Agosto. Febre que não cedia. A cidade mais perto tinha um postinho que não tinha médico 3 vezes por semana, e naquele dia não tinha. A voz estava completamente plana agora, o tipo de planura que acontece quando a emoção é grande demais para caber em inflexão. Quando chegamos na cidade grande já estava tarde. Não disse mais nada por um tempo. Eu não disse nada também. Carla ficou 3 meses depois. Ele continuou. Ficou tentando. Eu via ela tentando e via que não ia adiantar, que a fazenda, a terra, tudo aquilo tinha virado o lugar onde a coisa mais horrível tinha acontecido e que ficar era reviver todo dia. Pausa. Ela foi embora uma manhã de terça. Deixou um bilhete. Não de raiva. Só dizendo que não conseguia. Que me pedia perdão. Respirou fundo. Eu não guardei raiva. Como é que se guarda a raiva de alguém que está tão quebrado quanto você? Olhei para ele de lado. O perfil dele contra o céu estrelado, o rosto quieto, aquela barba que tinha crescido além do descuido e que agora era quase uma presença própria. Fiquei na fazenda por mais 1 ano, ele disse. Tentei continuar, mas é difícil mandar em terra quando a terra virou cemitério na sua cabeça. Pausa. Vendi. Paguei as dívidas que tinham acumulado naquele ano, de tudo caindo. O que sobrou, não durou. E quando não sobrou mais nada, vim para cá. Porque aqui era o único lugar que restava, como eu disse. Ficou em silêncio. Eu fiquei pensando em 400 hectares se tornando 2 cômodos com telhado torto. Em 350 animais se tornando uma enxada e sementes velhas num pote de vidro. Em tudo que uma vida pode perder e ainda assim continuar sendo uma vida menor, mais densa, mais pesada, mas ainda vida. Você ainda sabe fazer, eu disse. Não era consolo, era observação. Ele me olhou. O quê? Tudo. Fiz um gesto vago que incluía o quintal, a casa, a lenha cortada, o telhado consertado. Você ainda sabe. O saber não foi embora com o resto. Raimundo ficou olhando para mim com aquela demora característica. Saber e ter força para usar são coisas diferentes, ele disse. São, eu concordei. Mas você está usando todo dia. Ele olhou para o quintal, para os canteiros que no escuro eram só formas escuras, mas que os 2 sabíamos o que eram. Não disse nada mais. Mas havia no silêncio dele uma qualidade diferente. Não o silêncio fechado de antes, não o silêncio de quem emparedou tudo dentro. Era um silêncio mais poroso, um silêncio que deixava entrar um pouco de ar. No 12º dia, com 3 dias faltando para o prazo de Valdemar,
Aconteceu uma coisa pequena que ficou sendo grande dentro de mim por tempo depois. Eu estava amamentando Caetano na cadeira torta da porta da frente quando Raimundo chegou do poço. Trazia 2 baldes cheios, parou na frente da casa, olhou para mim e para Caetano. Pousou os baldes no chão com cuidado para não entornar. Foi até a goiabeira. Chegou com 3 goiabas verdes que tinham começado a amarelar. Não maduras ainda, mas no caminho. Naquele estágio intermediário em que a fruta já sabe o que quer ser, mas ainda está decidindo quando ser. Colocou as 3 goiabas no caixote velho que usávamos como mesa do lado de fora. Para você, ele disse. E foi embora buscar os baldes sem esperar resposta. Uma coisa tão pequena. 3 goiabas numa manhã de semana. E, no entanto, eu fiquei olhando para aquelas 3 goiabas por um tempo que não foi razoável, com uma pressão atrás dos olhos que eu reconheci como o antecessor do choro. Não um choro de tristeza, um choro daquele outro tipo. O tipo que vem quando alguma coisa boa acontece de um jeito que você não estava preparado para receber. Não chorei. Peguei uma goiaba, mordi. Era adstringente, ainda verde demais, com aquele amargor de fruta que ainda não chegou. Mas havia dentro do amargor um traço do que ia ser, doce, denso, perfumado, como uma promessa que a fruta estava fazendo sobre si mesma. Comi assim mesmo, e pensei que algumas das coisas mais importantes da vida chegam antes de estar prontas, e que a gente come assim mesmo, amargor e tudo, porque esperar o momento perfeito é um luxo que a vida raramente oferece. Na noite do 13º dia, com Valdemar vindo no dia seguinte, sentei com Raimundo à mesa depois que Caetano dormiu. A lamparina entre nós, o caderninho fechado do meu lado. O que você quer fazer? Eu disse. Ele olhou para a chama da lamparina por um momento. Eu não quero ir embora, ele disse, com uma simplicidade que soou como confissão. Como se admitir querer alguma coisa fosse ainda um exercício difícil para um homem que tinha aprendido que querer leva à perda. Eu também não, eu disse. Nos olhamos. Mas querer não basta se ele vier com papel, ele disse. Não basta, eu concordei. Mas existe uma coisa que é anterior ao papel. Pausa. Você está aqui há 2 anos, 2 anos sem contrato, sem despejo, sem ninguém chegando, 2 anos consertando, mantendo, cuidando. Olhei para ele. Isso tem nome, isso tem peso legal. Nem sempre funciona, mas tem peso. Raimundo franziu o senho levemente. Como você sabe disso? Gilson, eu disse. Meu marido era caminhoneiro. Mas o pai dele era advogado do interior, e ele cresceu ouvindo histórias de terra, de posse, de direito que nasce do tempo e do trabalho. Pausa. Ele me contou muito. Eu guardei porque gosto de guardar coisas que parecem úteis, mesmo sem saber para quê. Havia um silêncio entre nós. Uso capião. Eu disse a palavra em voz alta. Não é simples, não é rápido, não é garantido. Mas é real. E 2 anos de presença, de trabalho, de manutenção, é o começo de um argumento. Raimundo ficou olhando para mim por um tempo longo. Você é mais do que parece quando chega numa porta, ele disse. Não era elogio no sentido convencional. Era apenas observação, daquele tipo honesto que ele tinha, que não floreava. Aprendi a ser, eu disse. Quando você perde muito, aprende a usar o que sobrou de um jeito mais completo. Pausa. O que sobrou em mim é pouco, mas eu uso tudo. A chama da lamparina tremeu com uma brisa que entrou por alguma fresta. Ficou em silêncio por um momento e depois se estabilizou. Os 2 olhamos para ela. Amanhã ele chega, Raimundo disse. Amanhã ele chega, eu confirmei. E a gente fica. Não era pergunta. A gente fica, eu disse.
E havia nessa frase, nessa decisão dita em voz baixa, numa mesa iluminada por lamparina, numa casa com telhado consertado e quintal com brotos verdes e 3 goiabas meio maduras, numa caixote do lado de fora. Havia nessa frase o peso de tudo que cada um de nós tinha carregado para chegar até ali, e a estranheza boa de não estar carregando sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, Valdemar chegou às 10 da manhã. Dessa vez, sem a poeira da surpresa, nós sabíamos que ele vinha, tínhamos dormido sabendo, tínhamos acordado sabendo, e havia uma diferença enorme entre ser apanhado de surpresa por algo difícil e caminhar ao encontro dele com os olhos abertos. A surpresa te encontra desarmado. O que você vê chegar, você tem tempo de receber de pé. Estávamos de pé. Raimundo estava no quintal quando o carro apareceu, mas não estava trabalhando. Estava parado, de braços cruzados, com aquela postura que não é desafio, mas é presença. O tipo de postura que diz, estou aqui e sei que você está chegando e nenhuma das duas coisas me tira do lugar. Eu estava na porta da frente com Caetano no quadril, o caderninho de capa preta debaixo do braço. Não porque o caderninho fosse documento, não era, mas porque dentro dele eu tinha escrito durante a noite anterior tudo o que eu precisava lembrar de dizer. E escrever as coisas me ajudava a não as perder quando o nervosismo chegasse. O nervosismo chegou, mas as palavras ficaram. Valdemar desceu do carro com uma pasta de couro marrom na mão. Pasta de couro marrom comunica a intenção antes de ser aberta. Diz que há papel dentro, que o papel tem firma reconhecida, que alguém passou por cartório. É uma linguagem que as pessoas de posse aprendem a falar desde cedo e que as pessoas sem posse aprendem a temer desde cedo. E eu tinha passado a vida toda no segundo grupo e sabia exatamente o peso daquele objeto. Olhou para mim na porta. Olhou para Raimundo no quintal. Uma coisa passou pelo rosto dele. Não era surpresa exatamente, mas era o reconhecimento de que o cenário era diferente do que ele esperava. Ele tinha vindo para encontrar 2 pessoas desorientadas pela ameaça, prontas para negociar a própria saída. Encontrou 2 pessoas que tinham dormido com a ameaça e acordado ainda lá. Bom dia, eu disse primeiro. Bom dia, ele disse. A voz estava controlada, profissional. Vim como disse que viria. Vim como disse que viria também, eu disse. Continuo aqui. Raimundo veio do quintal, ficou do meu lado. Não na frente, não atrás, do lado, que era onde ele tinha decidido ficar e que eu senti como uma coisa física, como calor. Valdemar abriu a pasta, tirou um documento, estendeu para Raimundo. Escritura do imóvel, ele disse. Em nome dos herdeiros do Tertuliano Alves de Souza, representados por mim como procurador. O terreno, a casa e tudo que está dentro do perímetro marcado. Pausa. É meu. Legalmente, documentalmente, sem controvérsia. Raimundo pegou o documento, olhou, me passou, olhei. Era o que Valdemar dizia que era. Escritura registrada, data de transferência de 2 anos atrás, pouco depois da morte do Tertuliano. Tudo em ordem cartorial, tudo com carimbo e assinatura. Devolvi para Raimundo. Nós sabemos que o senhor tem a escritura, eu disse para Valdemar. Ele me olhou com aquela expressão de quem não sabe ao certo o que fazer com uma mulher que fala como se soubesse onde está pisando. Então sabe que a conversa está encerrada, ele disse. Não está, eu disse, porque escritura não é a única coisa que existe nessa conversa. Pausa. Respirei. Raimundo está nessa propriedade há 2 anos e 3 meses. Nesse período, consertou o telhado, manteve a estrutura, limpou o terreno, iniciou o cultivo. Fez isso sem contrato, é verdade. Mas também sem oposição. O senhor não veio antes, não mandou ninguém, não sinalizou intenção de retomar. Pausa.
2 anos de posse mansa, pacífica e contínua, com trabalho e moradia, é o começo de um argumento de uso capião. Não é uso capião consumado. Para isso precisaria de mais tempo, dependendo da modalidade. Mas é argumento suficiente para que qualquer processo de reintegração de posse não seja simples, não seja rápido e não seja barato. Silêncio. Valdemar me olhou por um longo momento. Você é advogada, ele disse. Não era pergunta, era tentativa de me categorizar, de me colocar num lugar que explicasse de onde vinham as palavras. Não sou, eu disse. Sou uma mulher que leu muito, perdeu muito e aprendeu que informação é o único bem que não cabe em nenhuma mochila, mas vai com você para todo lugar. Algo se moveu no rosto de Valdemar. Pequeno, mas se moveu. O que você quer? Ele disse. Dessa vez era pergunta de verdade. E era a pergunta que eu tinha passado a noite anterior preparando para responder. O que eu queria era simples na sua essência e complicado na sua execução, que é como a maioria das coisas importantes é. Queria um contrato de arrendamento. Formal, registrado, com valor simbólico nos primeiros 2 anos, tempo suficiente para que o quintal produzisse além do consumo próprio, para que houvesse o que vender na feira da cidade próxima, para que a situação se tornasse economicamente sustentável. Depois disso, valor justo negociado, com possibilidade de compra futura se houvesse interesse de ambas as partes. Disse tudo isso para Valdemar sem pressa, com a voz que eu tinha ensaiado no escuro da madrugada, enquanto Caetano dormia e Raimundo dormia, e a lamparina ficava em brasa mínima que era suficiente para eu enxergar o caderninho. Valdemar ouviu. Não interrompeu. Que era? Eu aprendi com o tempo, um sinal de que alguém está de verdade processando o que escuta, em vez de só esperando a vez de falar. Quando terminei, ficou olhando para o quintal por um momento, para os canteiros com os brotos verdes, para a goiabeira, para a casa com o telhado que não estava mais torto no canto direito. Você sabe que eu poderia contestar, ele disse. Poderia chamar a polícia e ter uma reintegração de posse independente do argumento de uso capião, que levaria tempo para ser analisado. Poderia, eu concordei. Mas levaria tempo, como o senhor disse. E custaria dinheiro. E no fim teria um terreno sem ninguém para cuidar, que é o que estava antes de Raimundo chegar. Um terreno que o senhor claramente não usava, não visitava e não se importava com ele até alguém aparecer e começar a torná-lo produtivo. Pausa. O senhor viria disputar a posse de uma terra que não queria até que alguém quisesse. Olhei para ele sem desviar. Isso tem um nome também. Não é um nome bonito. Valdemar ficou me olhando. Havia no rosto dele uma complexidade que eu não tinha esperado encontrar. Não era um vilão de traço simples, e os piores momentos da minha vida tinham me ensinado que as pessoas raramente são. Era um homem que tinha um direito legal e que estava acostumado a exercer direitos legais sem que ninguém articulasse resistência na frente dele, e que agora se via diante de uma mulher com um bebê no quadril e um caderninho debaixo do braço que estava fazendo exatamente isso. Havia no fundo dos olhos dele algo que eu precisei de um momento para identificar. Era respeito, relutante, não completamente assumido, mas era. Vou precisar consultar, ele disse por fim. Não dou resposta agora. Justo, eu disse. 1 semana. 1 semana está bom. Ele olhou para Raimundo, que tinha ficado em silêncio durante toda a conversa. Não por ausência, mas por escolha, pela mesma razão que uma montanha não precisa falar para ser presença. Você é sortudo, Valdemar disse para ele, que ela estava aqui. Raimundo olhou para mim. Eu sei, ele disse. Valdemar foi embora. O som do motor sumiu pela trilha, e depois pelo mato, e depois pelo silêncio da manhã, que fechou sobre o espaço onde o som tinha sido como água fechando sobre uma pedra.
Ficamos os dois parados na frente da casa por um tempo que não sei medir. Caetano olhava para o lugar onde o carro tinha sumido com aquela atenção de quem está guardando informação para uso futuro. Raimundo olhou para mim. Você passou a noite acordada preparando isso, ele disse. Não era pergunta. Parte da noite, eu disse. A outra parte, fiquei com medo de ter preparado errado. Não preparou errado. Ainda não sabemos. Não, ele concordou. Mas você disse o que precisava ser dito, do jeito que precisava ser dito. Pausa. Isso eu sei avaliar. Entrei para colocar Caetano no pano à sombra. Quando voltei, Raimundo estava de volta no quintal com a enxada na mão, continuando o canteiro que tinha parado na véspera, como se o quintal continuasse sendo o quintal independentemente do que tivesse acontecido. Que era, eu percebi, a verdade mais prática e mais filosófica que existia naquele momento. A terra não parava para esperar resolução humana. Peguei minha enxada. Fui trabalhar do lado dele. A resposta de Valdemar veio no 5º dia, não no 7º. Não veio ele mesmo. Veio por um funcionário, um rapaz jovem que chegou com um envelope e que esperou enquanto Raimundo abria e lia e me passava. Dentro havia um documento simples, uma proposta de arrendamento com as condições que eu tinha pedido ajustadas em 2 pontos menores que eu avaliamos e que aceitamos, porque eram menores de verdade, não eram armadilha. Havia também uma linha manuscrita no final, depois da assinatura de Valdemar. Dizia: a mulher tem razão. Terra parada não presta a ninguém. Dobrei o papel com cuidado, guardei no caderninho de capa preta entre as páginas escritas. Naquele fim de tarde assinamos o contrato. Raimundo com a letra grande e firme de quem aprendeu a assinar em documentos de terra, eu como testemunha, o rapaz do funcionário como outra testemunha. Guardamos uma cópia. A outra foi embora com o rapaz. Quando ele saiu, ficamos sentados nos degraus da porta dos fundos, olhando para o quintal. O sol estava descendo atrás das árvores do fundo, aquela descida lenta e laranja que o interior faz com mais cerimônia do que a cidade, sem prédio nenhum para apressar o horizonte. O sol leva o tempo que quer para ir embora, e você é obrigado a assistir. E assistir é sempre bom para alguma coisa, mesmo que você não saiba para que na hora. Os brotos estavam maiores. O feijão já tinha uns 5 centímetros. A abóbora tinha se espalhado com aquela ambição característica de planta que descobriu que tem espaço. O coentro cheirava a coentro com aquela intensidade que eu já tinha aprendido a esperar sempre que o vento vinha daquela direção. Caetano estava no meu colo, de costas para o peito, também olhando para o quintal. Ou olhando para o espaço geral na direção do quintal. É difícil saber exatamente para onde um bebê olha, se para o que você vê ou para alguma outra camada da mesma cena que os adultos já não conseguem mais enxergar. Ele vai precisar de nome, Raimundo disse. Olhei para ele. Ele estava olhando para o quintal. Quem? O lugar? Pausa. Todo lugar que é de alguém precisa de nome. Fiquei pensando nisso. Era verdade. Os lugares sem nome são lugares de passagem. Os lugares com nome são lugares de pertencimento. Você tem algum? Eu perguntei. Ele pensou por um momento. Mariana tinha um jeito de chamar a fazenda antiga, ele disse. Não o nome oficial, o nome dela. Chamava de o lugar grande. Porque para ela tudo lá era grande demais e ela estava começando a aprender a escala. Um som saiu dele que era aquele familiar. Quase riso, quase dor, quase memória. 2 anos e ela já chamava de o lugar grande, com uma propriedade que me fazia rir. Fiquei em silêncio por um momento. Então esse pode ser o lugar pequeno, eu disse. No sentido bom, o sentido de suficiente, o sentido de que o que tem aqui cabe no que a gente precisa. Raimundo me olhou. Ficou me olhando por aquele tempo que era o jeito dele, verificando, localizando, aceitando o real como real. O lugar pequeno.
Ele repetiu. O lugar pequeno, eu confirmei. Caetano fez um barulho. Aquele barulho de satisfação que era a sua forma de participar de conversas que ele não entendia, mas das quais sentia que fazia parte. E os três ficamos assim por um tempo. O sol descendo, o quintal cheirando a coentro e a terra úmida da rega da tarde, o contrato dobrado dentro do caderninho de capa preta que estava do meu lado. Não vou dizer que tudo ficou fácil depois disso. Seria desonesto, e eu aprendi que desonestidade, mesmo a desonestidade gentil, a que embala as histórias em finais mais bonitos do que a vida permite, cobra um preço depois. Cobra o preço da decepção quando a vida não entrega o que a história prometeu. A verdade é que houve meses difíceis. Houve uma semana em que a abóbora teve uma praga e Raimundo ficou 2 dias inteiros, combatendo sem comer direito e sem dormir direito. E eu fiquei do lado, sem saber se estava ajudando ou atrapalhando, mas ficando do mesmo jeito. Houve uma noite em que Caetano adoeceu de novo e eu fiquei acordada com a mão na testa dele, contando as horas até o dia clarear para poder ir ao posto de saúde da cidade. E naquela noite, Raimundo ficou acordado também, sem que eu pedisse, sentado na cadeira torta do lado de fora do quarto, com a porta aberta, presente sem ser invasivo, disponível sem ser sufocante. Houve o dia em que olhei para o caderninho e encontrei a foto de Gilson, que eu guardava dentro da mochila e que havia transferido para o caderninho sem perceber, e sentei no chão da casa com a foto na mão e chorei por um tempo que não sei quanto foi. Chorei de um jeito que não chorava desde o começo, sem contenção, sem o hábito de engolir, com aquele tipo de choro que vem quando você finalmente está num lugar seguro o suficiente para ser inseguro, que é o paradoxo mais honesto do luto. Raimundo me encontrou assim. Não disse nada. Sentou no chão do lado, encostou as costas na mesma parede que as minhas costas e ficou lá. Só ficou lá. E isso foi suficiente. Não foi tudo. Nada nunca é tudo. Mas foi suficiente, que é uma palavra que aprendi a respeitar muito mais do que a palavra muito, porque o suficiente é real, e o muito, muitas vezes, não é. Caetano deu os primeiros passos num dia de março. Estava no quintal, como sempre. Ele tinha desenvolvido uma relação com aquela terra que eu só consigo descrever como amor, da forma que bebês amam as coisas, com o corpo inteiro e sem reserva. Ia para o quintal toda manhã, com a determinação de alguém que tem compromisso importante, se sentava na beira dos canteiros, examinava as plantas com os dedos, às vezes dizia sons que eram comentários sobre o que via, mas que só ele entendia. Naquele dia de março, estava de pé, segurando a cerca de bambu que Raimundo tinha colocado ao redor do canteiro do feijão. Ficou olhando para Raimundo, que estava do outro lado do quintal. E então, com aquela seriedade de quem tomou uma decisão importante, soltou a cerca e andou 3 passos, 4, caiu no 5º, mas caiu para frente com as mãos abertas na terra e ficou assim por um segundo antes de levantar a cabeça e nos olhar com uma expressão que era puro espanto de si mesmo. Raimundo largou a enxada. Eu largou tudo o que estava fazendo. Fomos até ele ao mesmo tempo, cada um de um lado, e quando chegamos, Caetano estava de pé de novo. Não sei como, tinha se levantado sozinho sem que nenhum dos dois visse, e estava rindo com aquele riso de barriga que os bebês têm quando descobrem que fizeram algo extraordinário. Fiquei agachada na frente dele com as mãos abertas. Ele veio. Passou por mim, foi além, e foi em direção a Raimundo. Chegou até ele cambaleando, os braços abertos para manter o equilíbrio. Aquela marcha incerta e gloriosa de quem está inventando o próprio andar. Raimundo ficou parado, as mãos grandes abertas na frente do corpo, como quem está pronto para parar. O rosto com aquela expressão que eu tinha aprendido ao longo dos meses a reconhecer como a mais verdadeira que ele tinha.
aquela mistura de dor e ternura e presença que era o rosto dele quando estava de verdade no momento, sem armadura nenhuma. Caetano chegou até ele e pôs as duas mãos pequenas nas mãos grandes de Raimundo. E ficou ali, de pé, seguro, olhando para cima com aquela confiança total e sem negociação que as crianças têm antes de aprender que o mundo às vezes não sustenta o que você apoia nele. Eu fiquei olhando para os dois por um momento e senti, não como decisão, não como conclusão alcançada pelo raciocínio, mas como coisa que o corpo sabe antes da mente nomear, que estava em casa. Não a casa da minha infância, que não existia mais. Não a casa que eu tinha com Gilson, que virou saudade e dor e amor que não tem mais para onde ir. Não a casa que eu imaginava quando era jovem e imaginava o futuro com a facilidade de quem ainda não aprendeu que o futuro não pede permissão. Era uma casa diferente, menor, mais áspera, mais ganha com trabalho e silêncio e tempo do que com facilidade. Uma casa que tinha sido de outro, que tinha telhado consertado com as próprias mãos, que tinha quintal com feijão e abóbora e coentro e uma goiabeira velha que estava começando a dar fruta boa de verdade. Uma casa com nome, o lugar pequeno. Escrevi tudo isso no caderninho de capa preta durante várias noites, um pouco de cada vez, com a lamparina baixa para não acordar ninguém. Na última página que escrevi, depois de tudo, escrevi uma coisa só. Uma pergunta que não era mais pergunta quando escrevi, que tinha virado afirmação no caminho da caneta ao papel, como acontece às vezes com as coisas que a gente pensa que ainda não sabe e descobre que já sabe quando tenta formular a dúvida. Escrevi: o que é um lar? É o lugar onde alguém te abre a porta sem perguntar por quê. É o lugar onde a terra cede depois de muita insistência. É o lugar onde você planta sem certeza de que vai brotar e planta do mesmo jeito. É o lugar onde você pode chorar no chão e alguém senta do lado. É o lugar onde seu filho dá os primeiros passos em direção a outro ser humano com confiança total. É o lugar onde você acorda de manhã e, antes de pensar em qualquer coisa, sente que está no lugar certo. Eu aprendi cedo que o choro não alimenta ninguém, mas aprendi tarde, tarde demais e cedo o suficiente, que deixar alguém ficar do lado enquanto você chora é uma forma de ser alimentada também. Raimundo não me salvou. Eu não o salvei. A gente se encontrou no meio do caminho de volta para si mesmo. E às vezes isso é mais do que salvação. Às vezes isso é tudo. Fim.